Muito bem, estamos de volta com o Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior, nesta noite de sexta-feira. Voltando então agora com programas inéditos. Hoje, recebendo o Jamil Aspuri, ele é policial federal, agente de polícia federal, é engenheiro civil, pastor, enfim. Jamil, o que te deixa acreditando na possibilidade real do pacto ser aprovado e beneficiar, de fato, a maioria dos municípios? É o aceno positivo por parte do próprio governo federal ou a presença do Márcio Bittar como relator da matéria? Olha, eu acredito que tudo está convergindo para que haja um resultado positivo. O relator é uma pessoa que entende da matéria, fiz uma visita pessoalmente a ele em Brasília, falando sobre esse assunto, ele está realmente muito empenhado, até porque, representando estados pequenos como o nosso, é natural que os parlamentares se envolvam. Fiz visitas também a outros parlamentares, destaco aqui uma visita que fui no Alan Rick, que é meu irmão, né, conversando sobre isso, então estão todos imbuídos para que isso seja aprovado. Agora, qual vai ser a mudança é o que nós vamos ver no final, mas é claro, Muniz, que nós esperamos que saia ali alguma coisa que mude de fato o que nós temos hoje. Então eu acredito que tanto o governo federal, que já tem mostrado isso, e o governo tem algo interessante, né? Ele tem cumprido tudo aquilo que ele se comprometeu em campanha, porque ele não tinha, né, vamos chamar aqui, nenhuma pendência, nenhuma dívida com partidos ou com políticos tradicionais. Então ele está fazendo exatamente aquilo que ele se comprometeu via redes sociais. Então, exemplo de tantas outras ações que ele tem feito, eu creio que o Pacto Federativo vai avançar e vai ser positivo para todos nós. Jamil, na sua avaliação e pelo conhecimento que você tem da nossa capital, quais os principais ou o principal problema que você vai atacar em sendo eleito? Olha, nós temos problemas emergenciais. Eu creio que a infraestrutura da cidade, o engenheiro aqui que está, né, nesse debate junto com a gente, vai concordar com isso, meu colega, eu sou engenheiro civil também. Existem problemas emergenciais que é a infraestrutura da cidade. Uma rua muito próxima da minha casa, hoje, ela serve como se fosse um riacho, que aí também, vamos ser justos, né, não é um problema só do Acre, isso é um problema que as grandes cidades estão sofrendo. A diferença é que eles já se desenvolveram para que levem a solução e nós ainda não. Então, nós temos que, né, nos ater a isso. Eu também não concordo que a plataforma de governo seja tapa-buraco. Inclusive, eu quero quebrar um paradigma aqui, olhando para você que está nos assistindo, dizendo o seguinte, que tapa-buraco se faz no inverno, sim. O que não se faz de inverno é movimento grande de massas, de taludes, né, e da infraestrutura de uma rua, porque aí não é cabível, né? Você faz um movimento que demora 3 semanas, 4 semanas, e nesse intervalo vai ter uma chuva. Agora, tapa-buraco tem que fazer. E eu não admito, né, que algumas pessoas, não, vamos esperar o verão para fazer tapa-buraco. Negativo, tapa-buraco tem que se fazer em qualquer que seja o período. E eu estava até dizendo uma vez, o buraco de uma rua, ele é como uma cárie, né, em um dente. Se você cuida rápido, o dano é mínimo. Infelizmente, as pessoas não tomam isso como prioridade. E isso gera problemas. Isso não é só a infraestrutura da cidade, isso também tem o problema de acidentes graves que levam a óbito. Então, esse é um problema emergencial. Mas não tem como não também falar em educação. E aí, eu acho que há um equívoco sobre a educação no Brasil. Os países de primeiro mundo investem muito na educação infantil, investem muito na educação intermediária. A educação infantil no Brasil é número. Eu estava agora há pouco conversando com uma diretora da Sobral, de uma escola cá, que eu quero, né, por questão até de respeito à gestão, dizer o seguinte, que mandaram a ela para que fosse estabelecida agora uma nova turma, eles trabalham com crianças ali de 6 a 11 anos, e agora vai ter uma turma com menos de 5 anos, e não tem um vaso que seja adequado para a criança. Então, isso é um descaso com as pessoas. Nós precisamos levar para a educação o que nós já víamos no passado, sabe, uma educação de qualidade, com acompanhamento do pai, a valorização do aluno, né, colocar ambientes de qualidade. Eu vou dizer uma coisa, Narciso, eu estou convicto que não falta dinheiro, não. Para um estado pequeno como o nosso, uma cidade pequena como a nossa, não falta dinheiro, não. O que falta é projeto, falta intenção, boa intenção. Eu estive em Brasília agora há pouco falando sobre orçamento. Quando chega no final do ano, Osmi, falta projeto para se aplicar. Só lá em Goiás, né, o governador esperto porque é um cara que viveu muito tempo ali no parlamento, ele ganhou R$500 bilhão, eu estava com um assessor comigo, nós ficamos espantados, R$500 bilhão no apagar das luzes no dia 31 de dezembro. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele levou a equipe de orçamento e finanças dele,
levou a maioria dos secretários e ficaram ali esperando dos ministérios, sobrou, pegou. Vamos fazer isso, né? Nós precisamos ter essa iniciativa. Só uma informação complementar antes da sua pergunta. Essa informação, acho que acaba respondendo o seu questionamento. Aqui mesmo, nessa cadeira, a prefeita Socornélia afirmou que jamais a prefeitura deixou de fazer tapa-buraco no inverno. O que ela admitiu é que o nível, ou seja, o tamanho das equipes diminui nesse período porque há um dispêndio muito grande e o resultado é praticamente zero. Então, ela preferiu sofrer o desgaste a gastar recursos de forma desnecessária porque não avançava em quase nada. Mas eu discordo dela. O problema é emergencial e tem que fazer diferente. Eu poderia começar concordando, pegando o gancho nessa última discussão, com o que fez a Prefeitura de Rio Branco. Até porque, como engenheiro que sou, e conhecendo a natureza da geologia do nosso estado, você querer enfrentar um programa de pavimentação, restauração e recuperação de rua em pleno inverno aqui no Acre, você está jogando dinheiro fora. Mas a pergunta que eu queria me reportar era a seguinte. Esta eleição que você está pretendendo concorrer é a primeira na nossa história político-administrativa em que está sendo proibido a coligação nas eleições proporcionais. Está sendo exigida uma cláusula de barreira. A minha pergunta é, o seu partido, o PSC, partindo-se da premissa que uma eleição ganha aquele que quantitativamente e estruturalmente estiver melhor posto, o seu PSC estará à altura dessas condições? Com certeza. Olha, eu represento hoje um partido que representa, dentro do seu contexto ideológico, aquilo que eu vivo no meu dia a dia. Partido social, que é o que nós temos desenvolvido, sindicatos, a vida, a igreja, cristão, que são as premissas, aquilo que a gente acredita dentro de uma filosofia ética e moral. E não sou só eu que sou adepto a esse conceito. Nós temos inúmeras pessoas que também creem assim. É óbvio que por alguma razão e por muito tempo, esse partido que tem uma ideologia tão bonita, que fez tantos ilustres pelo Brasil afora, inclusive o nosso presidente da República saiu do PSC para se filiar ao partido que ele foi eleito, existe esse viés ideológico dentro desse conceito e nós estamos explorando isso. Então eu acredito que vai dar sim, nós já temos bons nomes, nos preparamos para isso, eu passei algum tempo me preparando para isso. Eu sempre me portei ali como um dos deputados mais bem votados na capital. Então, é natural que aquelas pessoas que nos acompanham, que agora querem uma oportunidade de candidatura, eles também vão capitalizar voto nesse viés, já que agora a minha candidatura é majoritária. Agora, essa dificuldade é uma dificuldade para todos. Nós temos que ter aproximadamente 13 mil votos para fazer o primeiro, que é uma dificuldade que está tendo... o primeiro vereador, o primeiro vereador, que é uma dificuldade que estão tendo os partidos grandes. Mas aí... Porque, veja bem, nós temos uma vantagem... Vou pegar uma carona aqui na pergunta uma vantagem nossa é que nós não temos os caciques, que são puxadores de voto, mas que também impedem aqueles menores de serem eleitos. Então, nós temos essa vantagem. Eu já vi que eu estou pegando carona de dia. É um negócio terrível. Que já comecei mal esse ano, hein? Mas as minhas caronas são cobradas a posteriori. Não, é o seguinte... Ainda da pergunta do Narciso, o PSC, que é um partido pequeno, considerado pequeno aqui no Estado, vai se coligar com quem? Olha, aí é uma dúvida, né? Porque todos os partidos estão lançando pré-candidatura por uma questão de sobrevivência. Isso aí é uma exigência nacional. Então, quando se vê aí logo 11 pré-candidatos, que pode até acontecer de ser mais pré-candidatos, é porque há uma necessidade de formação de chapa,
Não é o meu caso, nós pensamos diferente, mas a maioria está sendo quase que forçado pelas nacionais. Eu não. Eu fui convidado pela Nacional para construir um projeto alternativo aqui para Rio Branco, né, sob a orientação de 2 governadores, né, que representam 2 estados importantes para a nação, o Rio de Janeiro, com toda essa visibilidade internacional, com essa produção de tecnologia, de mentes pensantes, e também o Amazonas. Então, são 2 governadores que pensam assim como eu, como a presidência do partido, que nós precisamos, sobretudo nas capitais, apresentar um projeto alternativo. Quanto à questão da coligação, que pode haver na parte, né, no ambiente majoritário, pode. Então, assim, olha, nós temos que fazer um exercício, né, durante esse período. Nós ainda nem iniciamos, propriamente dito, as caminhadas. Estamos ainda nas conversas intra, né, ainda dentro do próprio grupo. É natural que, ao final de tudo isso, quando as convenções forem se aproximando, é natural que aquelas pessoas que não alcançaram aquilo que imaginavam queiram se aproximar de outro, apresentando vice, essas coisas. Vamos aguardar. O meu objetivo hoje é fazer com que o partido alcance o seu patamar. Precisamos descobrir isso e vai depender muito do trabalho. Agora, estamos abertos, né, para alianças. Nós temos um partido novo que está surgindo no Brasil que não tem tempo para nada, não tem ainda uma militância definida. Quem sabe não será com ele, né, um partido do presidente da República, a gente vai fazer uma aliança, não sei. Eu estou aberto para isso. Agora, é claro, nós estamos desenvolvendo um plano sério, né, de uma execução, arroz com feijão, executável. Nós temos que apresentar, Muniz, algo que a gente consiga entender que vai dar certo, que pode dar certo, que é palpável. Mas, ao mesmo tempo, à medida que a gente cria um plano de governo dessa natureza, Narciso, é difícil dizer agora que, se chegar um partido e convidar, nós vamos ali tentar compor. O objetivo não é esse. O objetivo do partido é levar essa candidatura até o final. Agora, é claro, chegando lá, nós precisamos fazer avaliações e espero que depois de um trabalho bem feito, que nós vamos fazer dentro de um ambiente ético, ideológico, moral, né, falando dos valores da família, de repente alguns outros partidos que não alcançaram o mesmo patamar venham caminhar conosco. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui antes de fazer a próxima pergunta, Jamil. Você tem razão quando diz que precisamos apartar esse cordão umbilical da Prefeitura de Rio Branco com o governo do Estado. Nos últimos 30 anos, se a gente voltar na história, vai ver que tivemos 4 anos do Calume, que em 2 anos ele não teve apoio, depois teve apoio do governo Edmundo. De lá para cá, no governo Early, houve algumas parcerias. E 20 anos da Frente Popular, quando o prefeito era do PT, também houve as parcerias. Só que esse cordão já começou a ser cortado ano passado. Para a sorte do próximo prefeito, seja lá quem for, essa transição começa a ser feita já. Agora a pergunta é a seguinte: Rio Branco já consegue, de fato, caminhar com as próprias pernas? Eu acredito que sim, né? Porque, de fato, ela caminha. Porque ainda que nós tenhamos um orçamento que é quase 10%, em torno de 10% do orçamento do Estado, que isso é de assustar. Já agora que nós, passou um pouco mais. Se nós temos aqui, mas fica em torno disso, né? E nós temos aqui a metade da população do Estado, aqui se torna uma cidade-estado, com um orçamento diminuto. Isso é de arrepiar. Mas, por outro lado, a economia do Estado também passa por aqui. Então, nós estamos falando dos repasses, mas estamos falando de uma circulação de recursos que passam em Rio Branco. Então, sendo criativo, não há necessidade dessa dependência de governo, porque o governo precisará caminhar, porque o governo também governa a metade do governo é a cidade de Rio Branco. Agora, é claro, precisa de ousadia, precisa de determinação, independência mesmo, né? Porque não é um caminho curto, é muito mais fácil para um quarentão viver debaixo da saia da mãe, porque está lá com tudo organizado, do que ele sair numa fonte de trabalho com 15 anos, né? Eu saí com mais ou menos essa idade e fui tocar minha vida. Foi difícil no início? Foi, mas o resultado foi muito melhor. Eu acredito que inicialmente não vai ser fácil para Rio Branco tomar essa decisão da independência, nesse choque de gestão, mas o resultado disso, Narciso, será aquilo que nós sonhamos já, talvez mais do que 30 anos, que acontecesse e ainda não aconteceu. Ô, Jamil, tudo bem, mas eu lhe aconselho a você consultar. O Brasil tem hoje 5.568 municípios. Muito município. 5.568 municípios. Os 68, deixa de lado 5.500, não existe 68 municípios no Brasil que seja superavitário. Não existe. E antes de ontem mesmo nós assistimos, né, Osmi, a maior potência municipal do continente latino-americano, a cidade de São Paulo,
viver e passar pelo sufoco que passou. E uma das grandes reclamações do prefeito é exatamente a falta de recurso para suprir a sua infraestrutura. E o que dizer de uma cidade como a nossa, que é praticamente, absolutamente carente de infraestrutura, se o nosso orçamento não cabe, se as nossas necessidades não vão caber dentro do nosso orçamento de jeito nenhum? Olha, é o que eu estou dizendo, Narciso, esse é o grande desafio. Continuar do jeito que nós estamos, isso aqui alguém vai apagar a luz, isso vai acabar. Porque até dentro do plano que está sendo desenvolvido em nível nacional, vai exigir dos municípios uma competência maior. Porque, por exemplo, você falou de um estado, né, que é uma referência na América Latina, mas ele também é uma referência de arrecadação. Ele é responsável por 36% de tudo que se arrecada no país. Só que esse dinheiro vai para o governo federal e ele distribui da maneira que ele quer. Talvez São Paulo não estivesse passando por esse perrengue todo se ele cuidasse do seu próprio orçamento, porque ele fez o dever de casa. O que cabe a nós agora é fazermos o nosso dever de casa nessa nova oportunidade que o Brasil está nos dando. Então, o que eu estou propondo aqui é a mudança de mentalidade, desestatizar a política de gestão pública. Nós teremos que fazer com que ela funcione e temos que ser criativos e correndo, porque senão muda tudo isso, também acaba o Pires. Se o governo federal deixar de ter o recurso que tem e for distribuir ou deixar nos seus próprios municípios a arrecadação, de que viverá o estado do Acre ou a cidade de Rio Branco? Temos que correr. E o objetivo é esse, que em 2021, né, nós tenhamos essa maratona para percorrer e quem sabe Deus com a oportunidade de fazer uma grande diferença. E hoje nós estamos com 2020, só para fazer uma referência aí, né? É o ano do partido, né? Antes de chamar o intervalo, a pergunta do doutor Narciso, ela tem sentido, mas só para complementar, eu acho que vai ao encontro do que você estava falando também, a questão de gestão. Se a gente analisar bem, e fizeram um estudo aí, Osmir e Narciso, nos últimos 20 anos, quando a Prefeitura de São Paulo investiu mais em obras para evitar aqueles problemas, chegou a 38%. Ora, se tem dinheiro para cumprir as metas nas outras áreas, por que não tem para o saneamento básico? É por isso que eu disse. Você tem razão quando diz que o problema também é de gestão, de seriedade. A gente faz um intervalo comercial e volta na sequência com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Você não precisa mudar de canal. Deixa o controle remoto onde está. Até já.